Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz em Jesus. Para o estudo desta noite, nós escolhemos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Dizem que Chico Xavier nunca se cansava de dizer para os amigos mais chegados que de todas as lições do Evangelho, segundo o Espiritismo, uma tocava profundamente em seu coração. Justamente a que Kardec introduziu no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. A partir do título do capítulo, nós já imaginamos Jesus vindo até nós, chegando até aqui a nossa terra para nos trazer paz, luz, harmonia, consolação. E é por isso que um dos grandes profetas que falou a respeito da vinda do Messias, Isaías, 800 anos antes da chegada de Jesus, registrou em suas profecias que aqui nasceria uma grande alma, um verdadeiro Deus, que viria para trazer consolação aos homens. Viria para tirá-los do caminho equivocado, do erro e da escuridão. Viria para amar e vivificar o homem. E tudo quanto Isaías disse a respeito de Jesus, da sua missão aqui na terra, o próprio Cristo nos diz com as palavras destacadas do capítulo 6º. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Esse chamado do Cristo, vinde a mim, pode parecer à primeira vista que ele estaria escolhendo um ou outro espírito desesperado, sofredor, que estava passando por um momento de desesperança, de desespero, de intenso sofrimento. Mas, meus irmãos, esse convite é feito para todos os humanos. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque, de fato, aqui na Terra, é um planeta destinado a acolher espíritos em situação ainda de pouco progresso espiritual e, portanto, enfrentando ainda muitos desafios, muitas dores, muitos percalços. Todos nós precisamos de alívio, todos nós precisamos de bênçãos, todos nós precisamos nos aconchegar aos espíritos superiores que nos trazem a paz, a esperança e a serenidade. Em João, capítulo 15, versículo 1 a 11, lá no final de seu apostolado, quando Cristo já celebrou com seus discípulos mais chegados, os apóstolos, a chamada Santa Ceia, e faz o seu último discurso, que os teólogos chamam
de Sermão da Despedida, lá ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E o ramo que não estiver unido à videira perecerá, secará e será lançado ao fogo. O ramo, porém, que estiver unido à videira, esse florescerá e frutificará. O que quis Jesus dizer com essa expressão consagrada para o João? Eu sou a videira e vós os ramos. E o ramo que não está conectado à videira perece, seca e será lançado ao fogo, porque não frutifica. Quis Jesus nos dizer que nós precisamos, como ele já houvera dito anteriormente, nós precisamos nos harmonizar com a luz. Nós precisamos nos sintonizar com os planos superiores da vida. Nós precisamos nos aproximar dos espíritos de luz que estão ao nosso dispor constantemente, inclusive o próprio Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, precisamos nos conectar com a grande seiva da vida. E onde está essa seiva da vida? Como é que nós procuramos o Cristo para nos aliviar? Cada um a seu modo, mas nunca de forma solitária. É por isso que o Jesus nos prometeu que quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, ele aí estaria. Será que quando nós fazemos a nossa prece solitária, na nossa casa, no nosso lar, no nosso quarto, Jesus não nos atende? Não há ali um espírito de luz que vem nos ajudar? Porque ele diz, quando 2 ou mais se reunirem, eu aí estarei. É claro que ele estará sempre conosco, mas é essa conexão com o próximo que vivifica a nossa força. É essa conexão com o astral superior que nos dá alegria, que nos dá vitalidade. O isolamento, meus irmãos, é um péssimo conselheiro. Há poucos dias atrás, conversando com um grande amigo, e amigo há muito tempo, ele me contou um caso que eu achei interessantíssimo. Ele sofreu um acidente de carro gravíssimo, teve traumatismo craniano e ficou no hospital 6 meses. Teve que aprender depois a falar, teve que aprender depois a andar, foi uma recuperação dificílima. E mesmo após a sua recuperação, de vez em quando ele sente umas dores de cabeça enlouquecedoras. E um dia que ele estava com umas dessas dores de cabeça enlouquecedoras, ele resolveu procurar um grupo de oração. Quando ele passou o portão, não é a porta de entrada do salão de reunião, não. Quando ele passou o portão lá de trás, lá da frente, como que por milagre a dor de cabeça passou. E ele levou até um susto. Ele falou, gente, já não estou sentindo mais nada. Entrou, assentou-se para participar da reunião. E qual não foi a sua surpresa? Isso tudo ele me contando. Quando o dirigente dos trabalhos
disse o seguinte para a plateia inteira: nós aqui, meus irmãos, estamos recebendo bênçãos especiais dos nossos guias e protetores, pessoais e da casa. E essas bênçãos não são distribuídas só aqui, a partir da hora em que nós nos assentamos e começamos a orar. Ela começa a ser sentida no portão da entrada. Quando o dirigente falou isso, ele não se aguentou. Ele levantou, suspendeu a mão e falou: eu fui curado lá no portão da entrada. Então vejam vocês que em passagens significativas do Evangelho, Jesus nos convidou a buscar o conjunto, a fim de nos fortalecermos. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. E aquele que está conectado à seiva da vida frutifica. E aquele que está desconectado seca, não dá frutos e é jogado ao fogo. Certa feita, um homem interessado em conhecer as verdades sobre a vida, como todos nós os somos, procurou um guru e lhe fez uma pergunta: qual é o sentido da vida? E o guru respondeu: o sentido maior da vida é conhecer o sofrimento. E o homem voltou para casa e começou então a meditar sobre a resposta. E se nós formos estudarmos historicamente o início do budismo, nós vamos ver que o príncipe Gautama abandonou o seu palácio, o seu trono, as suas riquezas, a sua mulher, o seu filho, porque quando ele andou pelo mundo e observou que todo homem passava por sofrimentos, que a vida humana tinha um selo, uma marca significativa, que eram as dificuldades, ele entendeu que não era digno ele viver isolado do mundo, naquela ilha da fantasia, enquanto os homens comuns vivenciavam intensos sofrimentos, cada um a seu modo. Então ele abandona tudo, vai meditar e 6 anos depois ele obtém a iluminação e se transforma então no Buda, aquele que conhece a verdade. Quando Kardec indagou os espíritos qual o objetivo da encarnação, os espíritos superiores responderam: duplo sentido. Primeiro, a expiação, o sofrimento. A história do Buda, conhecer o sofrimento. Segundo, melhoramento progressivo. E aí o homem achou que a resposta do guru não estava completa e voltou. Voltou e disse: agora eu sei que de fato todos nós humanos passamos por dificuldades. O sofrimento permeia a vida de todo homem. Para que mais serve a vida aqui na Terra? Aí o guru deu a segunda resposta. Mais importante que conhecer o sofrimento é conhecer as causas que geram o sofrimento. Aí a resposta já foi mais complexa. Quais são as causas que geram o sofrimento? O Espiritismo nos alerta de maneira bem didática que todos nós, transitando por um mundo de provas e de expiações, temos sofrimentos que se fundamentam em 2 pilares distintos. Alguns são sofrimentos kármicos,
aqueles que derivam de condutas nossas do passado. Mas, como disse muito bem a leitura preparatória, há sofrimento que está calcado, derivado no nosso comportamento de hoje. É o que Kardec chamou no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo de causas atuais das aflições. Então vem um revés na vida e eu me desespero. Estou gerando causa de sofrimento. Se ao invés de me desesperar, eu fortalecer a minha fé e a minha confiança em Deus e em mim mesmo, eu passo pela dificuldade com maior serenidade. Eu passo por um sofrimento e eu me revolto. Aí o sofrimento se duplica. Além do sofrimento, eu sofro com a revolta. Se eu fiquei descrente e já não acredito mais nas palavras do Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós começamos a carregar um fardo muito pesado, que é a revolta, que é a ingratidão, que é a falta de fé, que é a falta de confiança em nós mesmos. Os Espíritos nos ensinam, e está lá numa mensagem de Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não permite que o homem passe por provas superiores às suas forças. Olhem bem, hein? Deus não permite que o homem passe por provas superiores às suas forças. Quando ele não vence qualquer prova, que ele desanima, que ele desespera, que ele cai na descrença, na falta de coragem, não é que lhe falte possibilidade. Isso é Santo Agostinho. Lhe falta vontade. Olha que interessante. Lhe falta vontade. Então, toda vez que nós fortalecemos a nossa vontade, eu posso, eu quero, eu faço, nós realmente realizamos, fazemos e concluímos as nossas tarefas. Deus não permite que provas sejam colocadas na nossa existência se nós não tivermos força para suportá-la. E para isso, a providência divina, meus irmãos, criou uma rede de proteção em torno de nós. Cada um de nós tem um espírito protetor, o que a Igreja Católica chama de anjo de guarda. Olha que coisa rica. Cada um de nós tem um espírito que zela por nós. Cada família tem um grupo de espíritos que zelam pelaquela família. Cada nação tem um grupo de espíritos superiores que vela por aquela nação. Olha que coisa maravilhosa a rede protetiva que a providência divina cria em torno de nós. Mas é preciso que nós nos conectemos. Eu sou a videira, disse o Cristo, e vós o somos. E aquele que não está conectado, ele murcha, ele seca, ele não frutifica. É preciso estar conectado. E aí, o homem, diante desse conhecimento todo, em torno das causas que geram o sofrimento, dentre as quais a nossa mente é uma fonte poderosa. Quando nós conseguimos equilibrar a nossa mente, nós adquirimos automaticamente o equilíbrio para vencer qualquer dificuldade. Num livro formidável
ditado por Emmanuel a Chico Xavier, chamado O Consolador, que foi feito de perguntas que os espíritos do Brasil inteiro mandou para o Chico Xavier. Tem uma lá que diz o seguinte: a mente doentia pode criar doenças físicas. Olhem bem, hein? A mente desequilibrada, sem harmonia, sem fé, sem confiança em si mesmo, pode gerar doenças? Emmanuel respondeu: a mente doentia pode gerar mais doenças do que todos os vermes e vírus conhecidos no mundo. Olha o que a nossa mente faz, hein? A mente doente pode gerar mais desequilíbrios que todos os germes e vírus conhecidos. Então, à medida que nós buscamos a conexão com o divino, com os nossos espíritos protetores, com os grupos harmonizadores da nossa fé, nós fortalecemos a nossa mente. E começamos, então, a enfrentar os problemas com grande facilidade. O meu pai, e eu posso dizê-lo porque já não está entre nós nesse plano há mais de meio século, quando um filho dele, de apenas 7 anos de idade, adoeceu gravemente, isso você imagina há mais de 50 anos atrás, o que era a medicina no interior do Brasil, e foi levado para um centro cirúrgico para que lhe fosse aberto o abdômen e descobrir o que é que ele tinha, que os médicos não sabiam. E o filho então perguntou para o papai: se eu morrer? Olhem a resposta que meu pai deu ao filho: se você morrer, meu filho, não tem a menor importância, porque nesse mundo todo mundo morre. Olha a tranquilidade para enfrentar as dificuldades da vida. Elas são medidas de forma subjetiva, tal como nós a encaramos, e não como elas se apresentam de forma objetiva. Então volta o discípulo aos pés do mestre e faz a terceira e última pergunta. Eu sei que o homem transita aqui pela terra para conhecer o sofrimento. Sei também que mais importante que conhecer o sofrimento é saber as causas que geram o sofrimento. O que mais o homem precisa saber para justificar a sua passagem aqui na Terra? E o mestre, então, dá a terceira e última resposta. Mais importante que conhecer o sofrimento, muito mais importante que conhecer as causas que geram o sofrimento, é conhecer o caminho que nos liberta do sofrimento. Esse é de fato o degrau mais avançado da compreensão humana. Conhecer o caminho que nos liberta do sofrimento. E qual é o caminho que nos liberta do sofrimento? O caminho que nos liberta do sofrimento é como diz Paulo na sua epístola aos Hebreus: amados, de 2 reformas profundas o homem necessita: reformar a mente e reformar o coração. Isso, Paulo. Amados, de 2 grandes reformas o homem necessita: reformar a mente e reformar o coração. Ou seja, aprender a desenvolver a sua parte intelectiva, compreendendo melhor os meandros da vida. Os espíritos estão constantemente, olha a mensagem preparatória, nos convidando a ter fé, a ter coragem,
a ter disciplina. Olha o que Kardec disse no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. As causas atuais das aflições, a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, a nossa falta de disciplina. Isso tudo, meus irmãos, é o que Paulo chamou de renovação mental. E a renovação do coração? É a renovação dos sentimentos. Como é que nós podemos ser felizes acumulando lixo emocional? Como é que nós podemos ser equilibrados guardando dentro de nós mágoas, ressentimentos, rancores? Tudo isso nós podemos trabalhar em benefício de nós mesmos, deixando para trás essas mazelas que muitas das vezes nós transpomos de uma vida para outra. Se nós não tivermos disciplina para dominar os nossos impulsos, ainda imperfeitos, ainda infantis, nós terminamos a nossa jornada aqui na Terra com as mãos vazias. Nós deixamos o tempo passar e não aproveitamos para fazer essas duas faxinas, mental e emocional, que Paulo já nos falava lá há 2000 anos, logo depois da passagem de Cristo aqui na Terra. E toda doutrina espírita vem de maneira didática, enfática, repetindo isso. A renovação da nossa mente, a vontade de mudar, de criar um ambiente novo para nós mesmos, é fundamental para o nosso progresso espiritual. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Kardec está igual o homem que saiu e viu que havia muito sofrimento aqui no mundo. Então, ele pergunta aos espíritos superiores, pergunta 258, confiram depois quando chegarem em casa. Antes de nascer, quando ainda no plano espiritual, tem o espírito consciência do que lhe sucederá na sua próxima jornada material? Vocês sabiam das dificuldades pelas quais vocês iam passar aqui? Sabiam? Kardec pergunta aos espíritos. Antes de nascer, o espírito sabia? Olha a resposta dos espíritos superiores à pergunta 258. Cada um de nós escolhe o gênero de provas porque há de passar. É o que André Luiz, no livro Missionários da Luz, convencionou chamar de planejamento reencarnatório. Então, nós estamos sendo obrigados a conviver com um desafeto, uma pessoa grosseira, uma pessoa que nos fere, que nos faz sofrer? Sim, nós escolhemos conviver com ela. Para quê? Para que da diferença surja a harmonia. Nós escolhemos passar por uma doença física insidiosa, que nos traz, às vezes, de canto chorado durante muitos anos? Sim, é um resgate. É um resgate, às vezes. No capítulo 8º do livro Ação e Reação, nós vamos ver o médium espírita, boníssimo, que está lá no centro distribuindo toda sorte de benefícios, que foi abandonado pela mulher, que tem uma eczema no couro cabeludo com umas pústulas que sangram, que coçam, que ardem, que doem ininterruptamente. E André Luiz olhando aquele espírito tão trabalhador, tão dedicado, mas por que esse irmão está passando por essa provação, essa doença tão difícil? Então disse o espírito com a visão mais alargada:
Ah, meu irmão, isso aí é um pedacinho. A dívida dele foi aliviada. Ele, na encarnação passada, matou o próprio pai botando fogo no pai. Mas ele fez tanto bem depois, ele fez tanto bem, que ele não precisou de passar pela prova do fogo no próprio corpo. Veio uma eczema no couro cabeludo. E é por isso que Pedro cunhou uma frase que às vezes muitos de nós erradamente atribuímos até a Jesus: a caridade cobre multidões de pecados. Isso é de Pedro na sua epístola. Então, se nós queremos nos libertar do sofrimento, nós temos que cultivar esses dois pilares: a confiança em Deus, em Jesus, nos espíritos de luz, nos nossos espíritos guardiães. Nós temos aqui uma pleiade deles cuidando de nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E, em segundo lugar, nós precisamos confiar em nós mesmos, saber que nós somos capazes de vencer todas as provas que são colocadas no nosso caminho. Como diz Santo Agostinho no capítulo 14 do Evangelho, Deus não coloca prova frente às quais nós não possamos sair vencedores. Todas as dificuldades que permeiam a nossa vida podem ser vencidas, desde que nós confiemos em Deus e confiemos em nós mesmos e trabalhemos com equilíbrio para obter resultados diferentes. Esse, meus irmãos, ou essa é a grande mensagem do capítulo 6 do Evangelho. Sabemos nós que nesse momento de transição, que ainda vai se prolongar por muito tempo, que não está acabando, nós teremos ainda muitos tropeços, muitos embaraços, nós viveremos ainda uma psicosfera muito tumultuada, mas não vamos nos sintonizar com essas forças desequilibrantes. Não, nós vamos nos sintonizar com as forças do bem, como o nosso amigo que ainda está começando a sua jornada, que ainda conhece pouco do mundo espiritual, mas teve fé pela dificuldade que ele enfrentou. E ao passar pelo portão da casa de oração, já recebeu a força necessária. E essa força, meus irmãos, virão sobre nós em formas de bênção, hoje, amanhã e sempre. Que Jesus nos abençoe.